Esse vídeo aqui nós vamos tratar o capítulo 3 do livro da Epístola de Paulo aos Romanos. Os primeiros 8 versículos desse capítulo 3, Paulo resume sua discussão anterior, concluindo, dá uma conclusão a partir do versículo 9, que ninguém é justo, mas o primeiro tratamento é sobre os judeus e a lei, que está no vídeo anterior a esse. Aí Paulo diz, os primeiros 8 versículos do capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão, a prática da lei? Muita. Em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. A fé, a salvação vem dos judeus. A salvação não vem por intermédio dos gentios. Vem dos semitas. Jafé não foi tão religioso. Jafé teve o povo oriundo dos jafetitas, né? Os cananeus, misericórdia, os cananeus inclinaram para a adoração a deuses pagãos, Sol, Lua, Astarote e Aserá e etc. Baal, que significa Senhor. Tem até uma confusão religiosa aí. Quando nós dizemos Senhor, eles atribuem dizendo que a gente está adorando Baal. Baal. É muita estupidez. Baal é atributo. Senhor, é atributo. Qualquer um pode receber. Mas quando nós concluímos Senhor Jesus Cristo, elimina essa tese estúpida aí que tem. Então, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Dos judeus a salvação vem dos judeus. Que importa se alguns deles foram infiéis? E tem gente que olha tudo isso. Sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Tornará inviável o plano de Deus? Versículo 4. De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem, gente, todo homem mentiroso. Tudo mais é uma mentira. Fora de Deus, tudo mais, todas as religiões, todas as seitas, todas as filosofias de vida, todas, a mais antiga, a mais nova, a mais velha, todas elas vieram, na verdade, todas elas saíram do judaísmo, saíram da fé original, do povo de Deus. Adão e Eva. O começo de tudo é Deus, não tem nada. Eu sou budista, taoísta, católico. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Como está escrito, Salmo 51, versículo 4. Para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Deus não muda, ele é imutável. Mas se a nossa justiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Mas se a nossa injustiça, não a nossa justiça, se os nossos pecados ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto?
por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano, entre aspas. Entre parênteses, aliás. Claro que não. Lógico que não. Deus, é soberano. Quem é a criatura? O que é a criatura? Quem somos nós na fila do pão da padaria? Claro que não, Paulo diz. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Se Deus estaria implicado com isto, nesta situação, como se fosse culpado. Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque eu sou condenado como pecador? Não, a tua mentira não ressalta a veracidade de Deus. Ele é Deus acima de tudo, sobre tudo e todos. Nada que nós façamos balançará, anulará, afetará Deus. Por que não dizer, como alguns caluniosamente, Paulo está dizendo, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos? Gente levantava falso no ministério do apóstolo Paulo, dizendo que ele dizia essas frases aqui: façamos o mal para que nos venha o bem. Aí Paulo diz: a condenação desses, ou a condenação dos tais, é merecida. Isso é uma comparação com o assunto do capítulo 2, a partir do versículo 17. Os judeus e a lei. Agora ele vem e começa a explicar este assunto. Ele vem e diz assim: ninguém é justo. Ninguém é justo. O apóstolo Paulo. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Os judeus, os da lei, os crentes hoje, os evangélicos hoje, que se dizem santos, acham-se santos. Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios, tanto crentes quanto pecadores, tanto o camarada que está orando ali na igreja, vai para o círculo de oração, entra de manhã e sai à noite, é bom para ele. Quanto o cara que está tomando cachaça lá, passa o dia no bar bebendo, é ruim para ele. Então já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Toda a humanidade está caída. Como está escrito, aí Paulo vai enumerar aqui vários textos do Antigo Testamento, da lei, do Velho Testamento. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Olha aqui, está dizendo. Ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Salmo 14, versículo 1 ao 3. Salmo 53, versículo 1 ao 13. E Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Tem outra leitura aqui. O apóstolo Paulo, ele é Bíblia pura. Bíblia pura. As pessoas leem isso aqui e alguns ignoram o Antigo Testamento. Quando Paulo ressaltou toda a lei, a Torá, os profetas, os juízes, pelo Espírito Santo. Porque a lei, a Bíblia, o Antigo Testamento é palavra de Deus também. Quer ver outra passagem aqui que Paulo diz? Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Salmo capítulo 5, versículo 9. Veneno de serpente está em seus lábios. Salmo 140, versículo 3. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Salmo 140, versículo 3. Não, perdão, Salmo 10,
versículo 7. 140 é o anterior. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Isaías 59, versículos 7 e 8. E finalmente diz assim: aos seus olhos, aos olhos do ímpio, do mundo, é inútil temer a Deus. Salmo 36, versículo 1. Não porque eu sou crente, porque meu pai é crente, porque minha mãe é crente, porque eu nasci na igreja. Não significa nada fora da eleição, da predestinação, fora do Espírito Santo. Fora de um chamado verdadeiro por Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, versículo 19 do capítulo 3, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e ninguém e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, estatutos, regras e normas de igreja. Estatutos, regras e normas de igreja ou de vida. Não, eu tenho uma vida correta, não, eu sou um cara de família. Seja qual for, espírita, católico, protestante, não é por regras, não é por estatutos, regras e normas, pois é mediante a lei, baseados na lei, na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conhecidos, conscientes do pecado. É pela fé, é por um chamado verdadeiro. A justiça por meio da fé. Agora vem. É o terceiro tópico. Os primeiros 8 versículos foi um prolongamento, um acréscimo, um adendo ao capítulo 2, a continuação, até o versículo 8 do capítulo 3. O versículo 9 ao 20, mostrando que não há esse santo na terra, nem papa, nem pastor, nem bispo, nem arcebispo, nem crente nenhum. Ninguém, você pode jejuar 40 dias, a vida toda, orar, não há. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso nos induz, nos leva a obedecer. Não porque nós estamos obedecendo mandamentos e regras, estatutos, regras e normas de igreja alguma. É por Deus. Pode fazer o método que quiser. A justiça por meio da fé. Versículos 21 ao 31 do capítulo 3. Finalização. Mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus. Aleluia. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Porque ele cumpriu, ele cumpriu toda a lei. Ele é o cumprimento da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Cristo é a justiça de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que acreditam, que creem, que realmente creem, que mudam de vida. Mediante a fé, não por estatutos, regras e normas de igreja, por medo de pastor, medo de pai, medo de mãe, medo de marido, medo de mulher. Não é por aí. É uma coisa de dentro, é um desejo que brota de dentro para fora, de fazer a coisa certa. Quando não faz, arrepende-se. Aí vem o arrependimento, que também faz parte. Não é aquele pecador voluntário que peca e não se arrepende e vai para a igreja e bota para debaixo do tapete e vai vivendo uma vida disfarçada. É ruim para ele mesmo, ele não está fazendo mal para ninguém.
justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então não tem melhor, nem maior, nem mais puro. Todos estão perdidos. Oh, meu Deus do céu. Tem gente que entra na igreja, bota uma Bíblia embaixo do braço, um terno e uma gravata e acabou. Não fala mais, não respeita, não é nem falar. Não é nem a questão, passa a desrespeitar o vizinho porque o vizinho bebe. Não ora nem por ele. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu, o próprio Deus ofereceu, levantou Cristo, fez o corpo lá no ventre puro de Maria, sem a participação humana, de sêmen humano, de sexo, de nada, sem sensação. E ele construiu no ventre de Maria tanto a célula quanto o sangue, é tudo Deus ali. Maria foi o instrumento, a igreja, o local. Mas Maria não é para ser adorada. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Isso não tem fundamentação bíblica. Ela merece todo o respeito como a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus, mas não para ser adorada. Então ele, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. O que é propiciação? Sacrifício que desvia completamente a ira, ou desvia a ira completa que estava sobre a terra, a ira de Deus. Propiciação mediante a fé. Tua fé aí faz isso, move isso. Tua fé move o molho de Deus. Pelo seu sangue, pelo sangue do Cordeiro, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo, não na igreja, não porque é da Assembleia, ou da Batista, ou da Universal, ou da Católica, ou de qualquer, ou de alguma seita, ou do Espiritismo. Não é nada disso, nenhuma, nem a menor, nem a maior. Onde está então o motivo de vanglória? Tem gente que incha, rapaz, não, acabou-se, parece que saiu do mundo. Fica arrogante, é excluído. Baseado em quê? Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. A fé te induz a cumprir a palavra. A fé te dá força sobrenatural para vencer o adultério. Quando a lei dizia assim, não adulterarás, e o caba não conseguia pela palavra, pela fala, pela força da letra. Mas a fé, a graça te dá esse poder contra o pecado. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, dos pecadores também, da prostituta também, do homossexual, da feminista, de todos, do assassino, do traficante. Ele é Deus de todos. Ele só não opera porque o homem não dá lugar. O traficante não sai do tráfico porque não se arrepende. Vai até a morte, aí consuma a morte e pronto. Vai, segue o juízo. Visto que existe um só Deus. Sim, ele é Deus dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, os judeus, os crentes e os pagãos, os pecadores, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, a fé confirmamos
a lei. Pela fé, nós confirmamos, nós cumprimos. A fé é o sobrenatural que dá a força, o Espírito Santo vivifica. Pela fé, nos faz cumprir toda a lei. Deus abençoe. Terminamos o capítulo 3. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Glória a Deus. Amém.